que eu ainda não vi, tá, em lugar algum. Então, eu estou trazendo essas informações com exclusividade. Eu estou falando exclusividade porque eu não vi nenhuma divulgação, não vi nenhum lugar ainda trazendo essas notícias, aliás, em relação à votação das contas na próxima segunda-feira, votação que vai acontecer segunda-feira, dia 27, onde os conselheiros irão votar as contas referentes à gestão Osmar Stabile de 2025. Tenho duas informações exclusivas para vocês, tá? Primeiramente, que conselheiros fizeram um requerimento para autorização da Corinthians TV transmitir as reuniões do Conselho Deliberativo, tá? E um requerimento também pedindo a presença de um contador na apresentação das contas, correto? Então, vamos lá, informações exclusivas aqui para vocês. Primeiramente, vamos colocar aqui sobre o requerimento para transmissão na Corinthians TV, que é o canal oficial do clube. Pedido oficial por mais transparência no Corinthians. Foi protocolado nesta quarta-feira, dia 22/4, pelo conselheiro Peterson Juan, um requerimento ao Conselho Deliberativo, solicitando a transmissão das reuniões pela Corinthians TV como medida de transparência e acesso à informação. A proposta é que as reuniões, especialmente as dos dias 27 e 29 de abril, sejam exibidas no canal oficial do clube, permitindo que torcedores, associados e demais interessados acompanhem em tempo real decisões que impactam diretamente o futuro do Corinthians. O pedido tem como base a Lei Geral do Esporte, Lei número 14597/2023, que estabelece a transparência como um dos pilares fundamentais da governança nas entidades esportivas. O documento também aponta preocupações relevantes, falta de acesso prévio aos materiais que serão votados, ausência de publicidade nos atos de gestão, risco à legitimidade das decisões. Segundo o requerimento, sem transparência não há controle nem confiança, e a omissão dessas informações pode comprometer a governança e a validade das deliberações. A iniciativa busca transformar o clube em referência nacional em transparência, garantindo que as decisões internas sejam acompanhadas de forma clara e acessível, tá? Então, um grupo, tá, de conselheiros ali, um requerimento que foi encabeçado pelo Peterson Juan, que é conselheiro do clube, estão pedindo autorização para que a votação das contas, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 27, seja ao vivo na Corinthians TV e que todos possam acompanhar. Vou ser bem sincero com vocês em relação à minha opinião sobre isso. Seria extraordinário você poder ter uma reunião do Conselho Deliberativo ao vivo, para que você possa acompanhar no YouTube oficial do clube, tá? Claro que a imprensa vai estar lá, a imprensa vai estar cobrindo, a imprensa vai estar acompanhando desde o início, mas estamos falando de uma transmissão interna, tá? Uma transmissão institucional. Quando se fala em transparência, quando se fala em tudo ser apresentado sem nenhum problema, eu acho que seria algo fundamental poder transmitir essa votação. Capitão, você acha que isso vai acontecer? Sinceramente, eu acho que não. Primeiramente, vamos colocar a culpa no valor para que se possa fazer uma transmissão, né, dessas. Vão colocar que é caro, que o clube está sem dinheiro, que não compensa fazer esse tipo de transmissão, que o clube não tem suporte para que isso seja feito. Rapaziada,
daria para fazer sim, tá? Daria muito bem para ser feito, daria para negociar com a empresa que de repente fosse transmitir. A primeira coisa que precisaria ser feita é ter força de vontade para poder tomar essa atitude, mas eu, particularmente, acho que isso não vai para frente, eu acho isso muito difícil de acontecer, seria um grande feito, né, na verdade, se isso acontecesse, mas eu, particularmente, trato como praticamente impossível aceitarem. Estão cravando aqui que isso não vai acontecer, cravar não tem como. Vai que de repente alguma coisa muda, mas analisando o cenário, rapaziada, vai ser muito, mas muito difícil mesmo isso de repente acontecer, tá? Então, a minha opinião sobre isso seria espetacular, seria um feito histórico, sinceramente, se fosse transmitido pela Corinthians TV. E bora lá para o outro assunto, tá? Que também é extremamente importante, visando, tá? A votação das contas da próxima segunda-feira. Mais uma informação exclusiva aqui, ó. Requerimento pede presença do contador na apresentação das contas de 2025. Conselheiros do Corinthians protocolaram um requerimento solicitando a convocação do contador do clube para a reunião do Conselho Deliberativo marcada para o dia 27 de abril de 2026, que tratará da apresentação das contas do exercício de 2025. O objetivo é, claro, garantir esclarecimentos técnicos diretos sobre as demonstrações contábeis, reforçando a transparência, a segurança na análise dos números. O pedido se baseia em princípios de boa governança, do Estatuto do Clube e também na legislação vigente, como a Lei Geral do Esporte, que exige prestação de contas clara e fiscalização efetiva por parte dos conselheiros. O requerimento destaca a importância da presença do contador Mauro Túlio, responsável pelas demonstrações contábeis, para explicar os números apresentados, esclarecer dúvidas técnicas dos conselheiros, garantir credibilidade do balanço. Além disso, também foi solicitado envio prévio das demonstrações contábeis completas, disponibilização do parecer de auditoria independente com antecedência. A iniciativa reforça a necessidade de transparência total em um momento decisivo para o clube em que as contas serão analisadas e votadas. Então, segunda-feira tem votação das contas, tá? E conselheiros fizeram um requerimento solicitando a presença do contador responsável pelos demonstrativos. E agora, qual que é a minha opinião em relação a isso? Rapaziada, primeiramente, por que querem a presença desse contador? Para que possa explicar. Porque o CORE não vai ter tempo de fazer uma análise detalhada, a comissão das contas também não, o Conselho Fiscal, e também a Comissão de Finanças, tá? Nenhum desses órgãos do clube vão ter tempo suficiente para analisar as contas do ano todo. Para vocês terem uma ideia, estamos a 4 dias da votação. Como que você vai analisar números de um ano inteiro em 3 ou 4 dias? Então, pode esquecer, não tem como isso isso acontecer. Então, devido a isso, estão pedindo a presença do contador, tá? Destacando que os números dessas contas do Corinthians apresenta um déficit na casa de 143 milhões de reais, déficit referente à temporada passada. No final do mês de agosto, aliás, no final do mês de novembro, quando foi divulgado o balancete, esse déficit estava na casa de 247 milhões de reais. Aí, o Corinthians acabou colocando números daquele acordo que foi feito recentemente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e aí acabaram colocando como uma entrada em caixa, ou seja, para que o déficit não fosse tão alto.
Se não tivessem colocado isso, que muitos chamam de ajuste contábil, o déficit referente à temporada passada teria ultrapassado os 270 milhões de reais, segundo informações que eu conversei, tá? Então, esses dois requerimentos foram feitos, tá, por conselheiros, e agora vamos aguardar as próximas horas se esse requerimento será respondido e qual vai ser a resposta. Então, primeiro requerimento, informação que eu trago para vocês aqui com exclusividade, não vi a divulgação em outros veículos, tá, de informações. De repente alguém postou anteriormente, eu até peço desculpas aqui, mas até onde eu sei, foi uma informação exclusiva que eu coloquei no período da tarde da quarta-feira, 22 de abril, no Instagram. Então, o requerimento para transmissão da Corinthians TV seria sensacional, seria um feito histórico, e também o requerimento para a presença de um contador, aliás, do contador responsável pelos demonstrativos, e, sinceramente, para mim, seria extremamente necessário que esse contador participasse. Enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar quais as decisões que serão tomadas, o que realmente vai acontecer.